Fala galera do canal Brasil, não, Brasil, Botafogo, Botafogo, Brasil, Seleção Brasileira. Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. A confusão é normal, afinal o Botafogo transformou o Brasil no país do futebol. Haters, aceitem que dói menos. Galera, grande participação, né, definitiva, né, fogão 2-1 no Chile, enfim, os memes, as falas são aí inúmeros, já vou falar disso, claro, o assunto principal, né, praticamente não vai ter roteiro esse vídeo aqui, mas eu vou começar com alguns outros assuntos, e aí depois a gente deita e rola, que nem fizeram Igor Jesus e Luiz Henrique ontem à noite, na vitória fundamental do Brasil em termos de eliminatórias. O Brasil ali chegou a estar em 7º lugar, né? Vendo uma situação muito desagradável, muito desconfortável, mas os jogadores do Botafogo colocaram o Brasil de volta ali, pelo menos, né, próximo da onde o Brasil historicamente merece estar, né? Não que essa seleção atual mereça, né? Galera, vamos lá. Começando aqui, mandando um abraço, um parabéns para o novo balzaquiano, trintou Jacaré Júnior Santos, fazendo aí 30 anos, e é interessante a gente analisar o seguinte, né, que hoje em dia, o jogador de 30 anos, ele tá ali no auge, né, antigamente eu lembro na minha infância, até adolescência, o jogador depois dos 30 já começava a se falar em final de carreira, né, eram poucos os jogadores que chegavam ali a 34, 35, eram os mais longevos, né, que eram considerados fora da curva. Hoje em dia, você tem exemplos aí até de Cristiano Ronaldo aí batendo praticamente nos 40 anos, enfim. Então, a preparação física, né, e isso é muito bom, né, para o futebol, porque de fato, vou citar até o Pelé, né, o Pelé depois da Copa de 70 ali também, em seguida, ainda joga no Cosmos, enfim, mas em termos de seleção ele se aposenta ali, né, no auge, próximo dos 30 anos, né, então é isso, Jacaré trintou. Galera, falando um pouquinho de Libertadores, o Peñarol começou ontem a vender os ingressos para o segundo jogo das semifinais, né, o jogo contra a gente no dia 30, e já comercializou 24 mil ingressos lá no estádio Campeão del Siglo, né? Calma, galera, os ingressos da torcida do Botafogo ainda não foram vendidos, a gente já falou que deve ser aí em torno de 4 mil ingressos, então vai ter ingresso para todo mundo aí que planeja ir a Montevidéu, tá? A expectativa da imprensa uruguaia é que todos os ingressos, a carga, né, da torcida do Peñarol seja vendido para os sócios torcedores do clube uruguaio. Inclusive, o Peñarol está aí, né, vivendo, obviamente, também esse grande momento de semifinalista da Libertadores. Nos últimos 2 meses apenas conseguiu 10 mil novos sócios torcedores, né? A gente fala aqui do Botafogo também com números aí, 72 mil sócios, né? Então o nosso adversário também vivendo, digamos aí, essa lua de mel, né, com o seu torcedor. E é isso. Lembrando que o Botafogo ainda não divulgou, eu acho que o Botafogo está agindo certo, priorizando agora o jogo do dia 18, né, o jogo com o Criciúma, que é na próxima sexta-feira, né, sem ser hoje, daqui a uma semana exatamente. Então, nos próximos dias, aí acredito que o Botafogo vai estar divulgando a tão esperada, né, informação sobre ingressos para o jogo do dia 23, beleza? Pessoal, saindo um pouquinho do futebol rapidamente, eu sei que tem uma galera como eu, se amarra no basquete, adoro basquete, é um dos esportes que eu gosto de assistir ao vivo, né? Já contei para vocês, já assisti jogo da NBA, né? Tive essa felicidade de assistir, acho que uns 3 jogos já de NBA, assisti final do Pan-Americano 2007, Brasil campeão aqui no Rio, assisti jogos nas Olimpíadas, a estreia do Brasil contra a Espanha nas Olimpíadas, enfim, gosto de assistir basquete. Botafogo estreia neste sábado, tá? Contra o São José Basketball.
lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, tá? A estreia do Fogão, anotem aí, quem quiser assistir, 19h30 desse sábado, São José e Botafogo, transmissão no canal aqui do YouTube, do próprio NBB, tá? Primeiro jogo. Teve um torneio preparatório, ó, que o Botafogo terminou em quinto recentemente, né? Uma espécie de torneio início ali, né, para o NBB. E o Botafogo seguirá em São Paulo, tá? Joga nesse sábado em São José e depois na segunda-feira, 8 da noite, joga em Mogi contra o time da casa. Então, para a galera aí que curte a bola laranja, né, legal ver aí o Botafogo se reestruturando, né? Segundo ano aí desse retorno ao NBB. Beleza? Galera, ainda repercutindo a entrevista, na verdade, o depoimento, melhor dizendo, do empresário William Rogato na CPI da manipulação de resultados em Brasília, né? O UOL, que já parte do princípio que não existem provas, né? Entrevistou o William Rogato, que eu destaquei aqui algumas falas para vocês, tá? O William Rogato falou o seguinte para o UOL, tá? Como fui parar na CPI, né? Então é uma maneira dele dizer assim, é lógico, é óbvio que ele tem provas, seja por WhatsApp, por áudios, enfim, porque senão ele não seria convocado pela Polícia Federal a depor na CPI de manipulação, né? Então ele mesmo, que agora quer mudar de vida, né? Tá arrependido, aquela coisa toda, tá com medo de ameaça. Não sei se ele chegou a sofrer ameaças, mas tem medo da sua própria integridade física, né, da sua vida, estar em jogo, já que, obviamente, né, tá jogando no ventilador, né? Então, ele mesmo disse, olha, a Polícia Federal me convocou, vocês acham que teria um mandado de prisão contra mim se não houvesse provas? Então, ele mesmo precisa chegar ali e dizer para o UOL, olha, galera, não faz sentido eu dar um depoimento desses e não ter provas de manipulação de resultados. E ele ainda completou, né? Ele, para o desespero do UOL, né? Falou o seguinte, os jogadores, por mais que eles sejam bem pagos, e aí a gente está falando de Série A, né? Obviamente, né? A gente não está generalizando, alguns jogadores podem ser, enfim, sensibilizados, digamos assim, por ofertas milionárias desse mundo aí nefasto, né, da manipulação de resultados. Então ele diz assim, às vezes um jogador, um árbitro, muda todo o contexto de uma partida. E aí que ele falou, o John Textor enxergou isso, né, e por incrível que pareça, muitos o chamaram de louco e mentiroso, né? Então, mais uma vez aí o William Rogato falando sobre a manipulação de resultados, que ela existe no Brasil, ele tem provas, né? E claro, tudo isso aí vai ser feito de forma sigilosa, né? Porque é um assunto muito sério, né? Um assunto muito importante, muito sério, que mexe com muitas coisas, por mais que grande parte da imprensa, né, trate esse depoimento como, né, algo que é infundado, algo que não deve ser levado em consideração, né? Então, assim, a gente, né, para mim é novidade a existência desse empresário, né, desse, como ele se denomina, né? Mas é óbvio que tem que se ouvir, tem que, como ele mesmo disse, né, a Polícia Federal não intimaria ele a participar da CPI se não existissem provas, beleza? Galera, vamos lá, vamos falar agora de coisa boa, de futebol. Ontem foi um desses dias aí, mesmo numa data FIFA, né, quando a gente está sem o Botafogo, teve muito Botafogo em campo, né? Incrível, né? Um momento que talvez a gente não esperasse que fosse viver em tão pouco tempo, né? Então vai ter Bastos hoje, tá? Bastos entra em campo hoje. Ontem teve o Gatito Fernandes defendendo o Paraguai, mais uma vez não tomou gols, terceiro jogo seguido que o Gatito não toma gols,
fez inclusive uma ótima defesa, Gatito Fernandes. Vocês percebem o seguinte, que ele vai ali de novo se estabelecendo como titular absoluto da seleção paraguaia, né? Teve o confronto de Savarino e Almada, né? Quem diria, jogadores ali, companheiros, entrosados de meio de campo do Botafogo. Muito desse confronto, claro, foi prejudicado pelo estado lastimável do campo lá na Venezuela, né? Teve uma chuva enorme, entrou aquela equipe ali com o rodo em campo. A partida, inclusive, teve um atraso de meia hora por conta desse pântano que virou o campo. E, obviamente, acabou prejudicando as atuações de Savarino pela Venezuela e Thiago Almada pela Argentina. O jogo acabou 1-1, né? O Almada acabou sendo sacado no intervalo da partida, mas jogou ali com o Messi o primeiro tempo, né? E o Savarino jogou todo o primeiro tempo e boa parte da segunda etapa. Muito bom a gente ver essa enxurrada de jogadores do Botafogo, né? Inclusive, na próxima rodada, vai ter aqui, olha, vai ter Argentina e Bolívia. A Bolívia que vem aí de 3 vitórias seguidas, né? Então, um jogo aí para a Argentina ficar ligada, né? A Argentina que segue liderando as eliminatórias. E vai ter um Paraguai e Venezuela, né? Então, lá no Defensores del Chaco, Gatito Fernandes de um lado e Savarino do outro, tá? Agora na próxima rodada. E, obviamente, como vocês sabem, tem Brasil e Peru em Brasília. Galera, vamos falar então do jogo de ontem, né? Um jogo que, se formos ver pela seleção brasileira, mais uma atuação decepcionante. O Brasil toma um gol ali com 1 minuto e 10, 1 minuto e 11, né? Na primeira jogada, né? E tem uma atuação, de novo, muito abaixo. Alguns jogadores aí, figurinhas carimbadas como Marquinhos, o Danilo, né? O próprio Paquetá. É muito difícil defendê-los nessa sequência de trabalho do Dorival. Mas existe, né, não só a mística, mas a realidade que é o Botafogo e a seleção brasileira, essa história de amor, né, que perdura aí há décadas, né, para desespero dos haters. E ontem foi mais uma noite dessas que foi muito bom, foi gostoso, né, vários amigos botafoguenses mandando mensagem, até não botafoguenses também mandando mensagem, porque foi impactante a virada do Brasil com gols dos alvinegros. Igor Jesus no primeiro tempo, ali no finzinho do primeiro tempo, belo gol de cabeça, cruzamento do Savinho e aquele centroavante de ofício, né? Cabeceou muito bem, empatando a partida, um gol importantíssimo àquela altura, porque o Brasil não estava conseguindo reagir na partida e o empate, ir para o intervalo com o empate, já foi, né, um grande salto para a seleção brasileira até se acalmar dentro do jogo. Segundo tempo, continuou aquele panorama também do Brasil ineficaz. Galera, perdão, estou ainda resfriado, voz anasalada aí, mas estou me recuperando. E de novo, né, aí dessa vez saiu o Luiz Henrique, o Pantera do banco, para fazer um golaço, né, um golaço com direito a drible, né, um chutaço ali da entrada da área. O nosso Pantera já aos 40 e tantos minutos fazendo o placar definitivo de 2-1. Vitória fundamental, como eu disse no início do vídeo. Brasil, quando perdia o jogo, estava caindo para 7º. Lembrando que nessas eliminatórias 6 times se classificam, 6,5 na verdade, né? Porque se classificam 6 e o 7º vai para uma repescagem. Claro que a gente não quer passar por esse sufoco numa repescagem, seria desastroso pelo tamanho, pela história do futebol brasileiro, né? Então o Brasil estava ficando em 7º, acabou a rodada de ontem em 4º lugar, que ainda para o tamanho do futebol brasileiro constrangedor, mas é menos diante do cenário, né? Então, e é isso, galera. Botafogo e seleção, né? O clube que transformou o Brasil num país do futebol. Nunca foi tão verdade isso aí. Galera, o Chile traz sempre ótimas recordações, claro, Copa de 62, né? Não tinha nascido, mas a gente conhece a história, a gente sabe que a história não começou agora, né?
do futebol brasileiro, do futebol mundial. O Chile em 62, o Botafogo já tinha sido fundamental em 58, em 62 vê na sua maior estrela o Garrincha sendo o nome da Copa do Mundo. O Garrincha em 62 fez gol de canhota, gol de direita, claro, gol de falta, gol de cabeça, fez gol de tudo quanto é jeito. Foi o grande craque daquela Copa, né? E o time titular do Brasil tinha metade do time, olha, Didi, Garrincha, Zagallo, Amarildo Possesso e Nilton Santos, que acabou levantando a taça, né? Então, metade do time de botafoguenses. E para a galera mais nova que não se liga, né? O Pelé se machucou logo no início da Copa, entrou então o Amarildo, atacante do Botafogo, e acabou, inclusive fez gol na final, né? Amarildo sendo decisivo, né? O Possesso, muitas vezes pouco reconhecido, né? Então, a história do Botafogo e do Brasil, né, de novo entrelaçadas. Ah, mas Carlos, o Botafogo, ontem quando saiu o gol do Igor Jesus, saiu a notícia, né? Há 26 anos que um jogador do Botafogo não marcava um gol pela seleção, né? Desde o Bebeto em 98, né? E logo ontem de cara metemos 2, né? Então, para quebrar esse jejum incômodo. E obviamente também coincide com um período, por mais que o Brasil tenha sido campeão em 2002, né? Mas aí já era uma seleção basicamente de estrangeiros. Ali em 2002 já havia essa prevalência, né, de jogadores jogando no exterior. Então, esses 26 anos coincidem também com esse período aí de jejum, né, de 2002, digamos assim, para cá, sem jogadores do Botafogo marcando, né? Então, para o desespero das outras torcidas, né, dos haters, dos nossos rivais, né, se você quiser o Brasil vencedor, tem que ter jogadores do Botafogo, e assim foi feito pelo Dorival. Salvou o Dorival Júnior ontem, né? Se o Brasil perde esse jogo ontem, a situação, eu acredito, ficaria insustentável para a continuidade do trabalho do Dorival, né? Acho que tinha chance até dele cair até antes do jogo com o Peru, né? E como estará Edinaldo Rodrigues agora, né? Como estará? E a galera não para de hatear, né? O jornalista lá o Mauro César, né? Falando que o chute do Luiz Henrique era defensável, que os jogadores é um universo paralelo, né? Que na verdade com a SAF os jogadores jogam no Brasil, mas é como se não jogassem. Enfim, ele tentou ali um discurso para justamente debochar do Botafogo, debochar do Textor, que aliás o Textor foi ao Instagram, postou ali o print desse depoimento deplorável, né, vergonhoso de um jornalista. Ele botou só assim, blá blá blá, 4-1 e aquela carinha de risos, né, porque infelizmente é o jornalista que leva ali os seus sentimentos do torcedor do Flamengo, irado contra o Textor, irado contra a SAF, e também desesperado que foram os jogadores do Botafogo que deram essa vitória fundamental do Brasil ontem em Santiago, no Estádio Nacional do Chile. O Brasil jogou a Copa de 62, as partidas todas no Sausalito, em Vinha del Mar, mas depois faz a semifinal e final no Estádio Nacional do Chile. Então, como é bom, né? Eu tenho a felicidade, já tive 3 vezes no Chile, enfim, e toda vez que eu vou para o Chile, eu fico assim me sentindo abençoado pelos deuses do futebol, pelo grande anjo das pernas tortas, pelo Mané, né? E os caras reconhecem demais, tá? É importante a gente falar isso. Não só no Chile, os caras sabem do tamanho do Botafogo, ainda mais depois de ontem, só reforça, né? Mas a América do Sul toda, a galera sabe e reconhece a importância do gigantesco Botafogo de Futebol e Regatas quando se fala em história do futebol, em história do futebol brasileiro, né, no mundo. O Brasil só é Brasil por causa do Botafogo, né? Quem não entendeu isso ainda é porque realmente não quer entender, né? Ou é burro, né? Beleza, pessoal? Galera, alma lavada, muito bom. Até quando é data FIFA, o Botafogo faz 3 pontos, o Brasil faz 3 pontos, enfim. Botafogo, Brasil, não temos apenas a letra B como coincidência, né? Temos realmente
essa história do clube que mais cedeu jogadores em Copas do Mundo para o Brasil, 47 jogadores, né? E eu tenho certeza que chegaremos e passaremos de 50, porque tudo indica que o novo Botafogo, né, voltará a ceder jogadores em Copas do Mundo para o Fogão e outras seleções também, né, que eu citei aqui há pouco, beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa o seu like, faça seu comentário, comenta aí a sua alegria de ver, né, Igor Jesus, Pantera, Luiz Henrique, e nas próximas convocações, quem mais do Botafogo merece uma chance? A gente teve o Alex Telles no banco, será que o Gregory, né, cairia bem nesse meio de campo ali do Brasil? Será que o goleiro John merece uma chance? Acho que estamos vivendo, como disse o próprio Igor Jesus recentemente numa entrevista, né, quando foi perguntado sobre por que ele escolheu o Botafogo, ele tinha proposta de outros clubes do Brasil, e ele falou, é tempo de Botafogo. É isso aí, minha galera. Ótima sexta-feira a todos. Enverguem a sua camisa alvinegra, se puderem, né? Na sexta, no sábado, no domingo. Vistam a camisa do Fogão, porque a gente está vivendo realmente uma época, uma era, se Deus quiser, abençoada. Salve São Nilton Santos, salve o nosso anjo das pernas tortas, Mané Garrincha. Valeu, e tantos outros, né? Abraço!